Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Missão Impossível, Efeito Fallout, filme de 2018 dirigido e escrito por Christopher McQuarrie, que eu considero um marco na franquia Missão Impossível pela união de vários fatores. Maturidade da equipe técnica, maturidade do elenco também e formatação de uma identidade do que significa Missão Impossível. Eu venho falando muito isso na série de críticas da franquia aqui no canal e eu vou deixar a playlist como recomendação na descrição, que com o McQuarrie a franquia conseguiu finalmente achar um rumo. Porque antes você tinha uma experiência limitada em que cada diretor tentava aplicar alguma coisa do seu estilo, mas logo era demitido e o fator continuidade era o Tom Cruise. Com o McQuarrie, a franquia Missão Impossível conseguiu lidar com um encaixe que fazia falta, o sentimento de continuidade no próprio roteiro, porque não adiantava muito criar todo um cenário de urgência, de risco mundial e fazer uma desconstrução dele ao longo de 2 horas, em que aí o próximo filme tenta recomeçar tudo de novo. O McQuarrie notou, bom, existem elementos consagrados, Tom Cruise, um dos maiores atores da ação, a própria questão da vinculação com o personagem, que se torna um personagem forte também para o gênero, que era o Ethan Hunt, e esse diferencial do grande investimento atrelado a grandes cenas. Então existe, por exemplo, esse sentimento de transição entre histórias em que você busca por continuidades. A gente já pode notar isso em 2 casos. Transição de Nação Secreta para Efeito Fallout e, obviamente, agora com todo o projeto de 2 partes de Acerto de Contas. Eu gosto muito desse filme, mas eu não vejo como um filme de ação perfeito, por mais que você possa fazer vários e vários elogios à questão técnica, porque eu penso que o McQuarrie tem um grande problema como diretor, e isso é aplicado ao seu texto e ao problema dele como roteirista, que é o de conseguir gerar personagens secundários minimamente interessantes. Ele simplesmente não consegue fazer isso. O McQuarrie tem toda uma história de conseguir projetar protagonistas fortes. Só olhar para a filmografia dele e olhar o destaque também para a parceria com o Tom Cruise. Efeito Fallout é mais um filme que sofre desse problema, que acaba sendo amenizado justamente pela grandeza da ação e por mais uma grande atuação do Cruise. Após Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, ter capturado com sucesso Solomon Lane, os membros do sindicato se reformaram em uma outra organização criminosa chamada Apóstolos. Sob uma liderança misteriosa, a organização planeja adquirir uma carga de plutônio, que dá início a uma grande missão em que Ethan precisa contar com o apoio de nomes como August Walker, interpretado por Henry Cavill, antes que seja tarde demais. Ao longo dos anos, a franquia Missão Impossível foi acostumando o espectador a colocar em xeque qualquer sensação de risco compartilhado ou de grande catástrofe mundial pelo uso de algumas tradições recorrentes, e que eu poderia apontar a maior delas, a máscara, que se torna um clichê que você começa a gerar até um certo grau de previsibilidade. Olha, as coisas podem mudar de rumo, mas aí você tem essa carta na manga para apelar em último caso. Se torna até muitas vezes como uma saída desesperada do roteiro. E aí, se você pegar uma história do uso das máscaras em Missão Impossível, vai ver um foco muito grande na transição do 2º para o 3º ato, em que aí você já está gerando também todo um cenário de destruição, que coloca em jogo parcerias, possíveis traições. Claro que isso enfraqueceu muitas histórias, mas Efeito Fallout surpreende ao impor esse cenário devastador logo na introdução, com um cenário tenso que transmite credibilidade e que vai sendo desmontado de maneira recompensadora por explorar situações em que a própria franquia Missão Impossível havia mergulhado anteriormente. Uma coisa que eu gosto muito, e aí foi um acerto, é o de trazer o sentimento de continuidade, de você não descartar tudo que havia sido previamente construído ou só falar, opa, esse pessoal aqui tá preso. Não, agora você tem todo um método de risco, de terror, que acaba fazendo essa transição para os apóstolos. Uma liderança misteriosa, sim, aquele plano tradicional, né, de ameaçar a humanidade, só que bem feito. E eu gosto muito da adição do Henry Cavill nesse filme, apesar de entender que o personagem dele tem um rumo um tanto quanto previsível. Mas é ótimo ver como o diretor decidiu explorar o personagem para conseguir trabalhar com viradas bruscas na história, o que pelo menos tornou toda aquela polêmica do bigode envolvendo Liga da Justiça de certa forma proveitosa. E Missão Impossível se torna sinônimo de franquia com grandes cenas de ação, em que o público espera pela próxima grande cena de ação e pela participação do Tom Cruise. Claro que não seria diferente em Efeito Fallout. Esse risco, inclusive, ele é ampliado. Existe um equilíbrio muito bom mesmo da intensidade com aquele formato todo já tradicional, né, de você colocar cenas em que acabam ampliando cada vez mais o potencial de dano. Com o destaque, claro, para o que eu chamo de tomada evento, que são aquelas em que o marketing deposita toda a confiança
que no caso de Missão Impossível acaba muito mais alinhada para o Tom Cruise fazendo alguma loucura. Vários filmes de ação acabam sendo detonados por conta de uma montagem ruim, em que desesperadamente o pessoal tenta articular alguma forma de surpreender o público. Para a franquia Missão Impossível, todo o pessoal da produção conseguiu achar esse ponto perfeito de equilíbrio que eu falo, ao notar que um ângulo fixo ou mesmo acompanhando o Tom Cruise em uma correria já é recompensador porque a sensação de risco tá ali. Nele, Tom Cruise fazendo essas loucuras e ele se torna um sinônimo disso pro cinema também. E eu gosto muito da montagem de efeito Fallout por entender essa questão da complexidade da ação sem precisar ficar trazendo firulas gráficas, por exemplo, qualquer tipo de complemento adicional só para fazer com que uma cena se torne um tanto quanto arriscada. Não é necessário para Missão Impossível e não é essa identidade de Missão Impossível. Eu acredito que Efeito Fallout poderia ter beliscado uma indicação em montagem naquela temporada, até tomando conta da lista dos indicados. No mais, você vai ter um espetáculo de captação nessas tomadas evento com o Tom Cruise, sustentadas pela boa trilha sonora do Lorne Balfe. O teor do texto ele me parece um tanto quanto controverso em alguns momentos. Por quê? Bom, na introdução você vai ter um teor acessível, explicativo sobre perigo e risco. Depois, com uma série de surpresas atrás de surpresas, plot twists e revelações ou traições, dependendo do ponto de vista e da abordagem de uma cena, aí você vai conseguir notar que aquele texto todo acessível, ele começa a ser problematizado justamente por uma tradição prévia da franquia Missão Impossível. Então, o que eu digo? O McQuarrie, ele pega o que estava dando certo e ele acaba trazendo aí e aplicando o seu estilo como realizador e como roteirista de fato nesse filme. Mas falta ainda assim um cuidado com os coadjuvantes, porque a única personagem de apoio que tem um cuidado extra quanto à motivação é a Ilsa, que é interpretada pela Rebecca Ferguson. Porque no mais, todas as situações são colocadas propositalmente em segundo plano para dar foco total a essa possibilidade de destruição do mundo. Mesmo com altos e baixos no texto, é um baita filme de ação que se torna um referencial e que é o meu favorito da franquia Missão Impossível até agora. Para Missão Impossível, efeito Fallout, nota 8. Um grande investimento que virou um grande filme de ação e conseguiu aí consolidar o McQuarrie como diretor definitivo da franquia Missão Impossível. E um outro detalhe que é interessante é que na história das franquias de ação, eu acredito que Missão Impossível é aquela que você coloca um asterisco em que ao longo dos filmes você vai tendo também uma evolução da parte técnica e de qualidade. Qual é a tendência? A tendência é de um primeiro filme muito interessante que pode, quem sabe, gerar uma grande sequência com várias outras entradas na franquia muito mais sustentadas ou em um apelo nostálgico ou justamente nessa memória do que já foi bom. E Missão Impossível consegue subverter isso. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!